Então, eu gosto muito de estética e filosofia da arte porque eu acho que é uma disciplina que existe dentro da filosofia, algumas pessoas talvez não conheçam, mas a grande problemática ou questão a ser pensada é como que a gente vai resolver a questão da subjetividade. Porque quando a gente fala de arte, a gente tem conceitos muito amplos e ao longo do tempo esses conceitos vão mudando. Porém, é justamente essa linha de tempo histórica que faz a gente ter conteúdo hoje para estudar a estética e filosofia da arte, para a gente ter discussão. E através do estudo dessa disciplina, a gente acaba entendendo até mesmo os preconceitos em relação às artes, porque o surgimento das artes se misturam com o surgimento da filosofia, lá na história, da filosofia antiga, a propagação do conhecimento, então a criação das linguagens. A gente entra lá, as linguagens, teatro, por exemplo. Aí a gente chega lá, Platão, ele dizia, não é bom a mimesis, né, que é a imitação. Não é bom porque ela é uma imitação da vida real, e isso não vai fazer não vai fazer bem para os seres humanos, porque a gente tem que trabalhar apenas com a verdade, não com a imitação. Só que o próprio Platão se utilizava de mitos, como o mito da caverna, para utilizar-se como exemplos. Olha como é hipócrita de certa forma, não é? Então, ao longo depois, a gente vai ter outros filósofos que vão defender. Vem o Kant que fala, não, o sujeito ele tem um lugar de discussão, ele tem faculdades para dizer o que é belo, o que não é. Vem a dialética de Hegel. Então, vai ficar nessa discussão dos filósofos ao longo da história, como a gente tem essa discussão hoje. Hoje ainda a discussão é ainda maior, porque com o longo do tempo os conceitos de arte foram se modificando e a gente tem obras de arte como o Duchamp. Ele traz muito, um grande exemplo disso que me vem à cabeça é aquele urinol invertido, que é um grande exemplo que nos faz pensar o que é arte, por que tal obra de arte é considerada arte. Como os conceitos foram mudando, a gente tem pano para manga para discutir infinitamente, porque a arte ela não é o produto final, ela é o processo, ela é o que a pessoa vê, o que o artista vê, o que ao longo do tempo a gente vai modificando de ideia em relação àquilo. Mas aí que entra a disciplina. O que ela é? Ela é para você estudar exatamente toda essa história da arte e ter uma bagagem bibliográfica e não apenas um conhecimento, uma opinião popular, não apenas aquilo que está no inconsciente coletivo, mas uma fundamentação teórica em relação a isso. E quando a gente se utiliza de autores que são atualizados, por exemplo, vou dar um exemplo, só conferir aqui, exatamente, o Menezes ele tem uma pesquisa de 2022, né? Então, a gente está falando de autores de pesquisa bibliográfica, de autores que continuam a pesquisa, né? Eles não pararam no tempo. Então, isso é muito importante. Então, a grande questão dessa disciplina é você poder fazer essa linha do tempo, esse contexto histórico, tendo bagagem e não apenas discutindo, mas tendo conhecimento histórico sobre as artes, sobre o tema e sobre obras, né, que a gente pode discutir. Isso é muito importante quando a gente vai levar numa sala de aula, para um ambiente acadêmico, você ter os exemplos, né, e Larissa, é muito interessante, porque eu sempre discuti isso vem desde os debates
das conversas informais dentro da universidade, de palestras, como eu sou formada como professora de teatro e agora formanda em filosofia, eu fiz esse paralelo. E também estudante de artes visuais, que também é uma terceira graduação que eu estou fazendo, tudo isso fica interligado. Eu acho que é uma pesquisa que eu tenho para a vida, assim, de pesquisar de modo científico, de modo, né, de artigo, mais para frente, o preconceito nas artes. E eu acho que tudo remonta muito nessa história do início delas e nessa linha histórica, né? Há um anacronismo aí. Então, eu acho que é muito interessante este assunto. Eu não vejo tantas pessoas falando. E é isso. A grande questão que se diferencia, que não é apenas uma discussão sobre arte, porque a gente pode discutir isso livremente, pessoalmente, pode discutir isso nas artes visuais, mas ter uma disciplina que explora especificamente, ela tem grande valia quando ela nos refere que ela tem uma base sólida. É isso.